Boa noite, estamos ao vivo aqui no canal da Avaleão, uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho. Hoje a gente veio aqui falar para vocês sobre a nova NR5. Então vamos lá, já vou tocando aqui no aviãozinho. Pera aí, deixa eu... Marli, é isso? Marline? Seja bem-vindo. O pessoal tá entrando aqui, deixa eu só ver uma coisa que eu acho que eu... Felipe, seja bem-vindo. Acho que... Tamires, boa noite. Vamos falar aqui sobre a nova NR5. Hoje o Rei vai participar aqui comigo. Deixa eu já chamar ele aqui para interagir com a gente. Que nós vamos fazer bate-bola sobre o tema. E eu pergunto para você, né? O que você já sabe sobre a NR5? Coloca aqui nos comentários. Ou o que é que você quer saber sobre isso? Oi, Rei! Oi, Vê, como vai? Tudo bem? Bem, Opa, tá você? dando um eco. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tá dando eco, né, Vê? Eu ia perguntar para o pessoal. Gente, falem aí para nós, se para você... eu vou mudar de lugar, peraí. A gente está aqui na Avaleão. Será que a Kaline já entrou aqui? Vou falar para ela que ela tá com o meu negocinho na casa dela. Comentei com ela já. Vai ficar um pouco escuro, gente, porque eu tô mudando de lugar. Mas peraí, até eu chegar no novo lugar, aí eu já vou acender a luz. Peraí. Aí, agora sim, vim para outra sala. Melhorou o áudio? Eu acho que agora sim, não tô ouvindo o eco meu mais. Vocês estão ouvindo, pessoal? Fala aí pra gente. Tudo tranquilo? Acho que agora tá, Vê. Beleza. Antes eu tava me ouvindo, quando eu falava eu me ouvia, agora eu tô... Tá ok, 100%. Esqueci minha folhinha. Vamos Peraí, gente. voltar. Ó, é o seguinte, nós vamos falar aqui da NR5. Então a gente leu, a gente estudou, eu e o Rei debatemos, fizemos pesquisa, eu assisti vários vídeos, ouvi os bambambãs da área e fiz algumas anotações aqui na minha norma, né? E o que a gente vai fazer hoje é compartilhar com vocês todo esse aprendizado que a gente teve e que a gente traz também bastante nas nossas experiências, né? Eu pedi para o Rei participar aqui comigo dessa live, porque todos aqui sabem, né, que eu dirijo a empresa, sou diretora aqui da empresa, mas eu não sou uma pessoa de campo. Então eu preciso da ajuda dos universitários aqui, dos engenheiros, né? Por isso o Rei está aqui com a gente, que com certeza vai contribuir aí com muita propriedade sobre o tema. Então vamos lá, Rei, se apresenta aí para o pessoal que não te conhece ainda. Vamos lá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Como a Vê já falou, né, eu sou o Rei Nildo, todo mundo me conhece por Rei, sou um dos engenheiros aqui responsáveis pela Avaleão, em conjunto com meu irmão Altair. E eu já trabalhei, né, também além de engenheiro, eu sou técnico de segurança do trabalho, então eu já atuei bastante aí frente à CIPA, a CIPA que tem o texto vigente, né, a CIPA com texto vigente, e nós sabemos que aí a partir do início do ano que vem vai ter as alterações e esse é o objetivo hoje da nossa live para discutir um pouquinho essas principais mudanças aí, ok? Sejam todos bem-vindos, espero que seja de bem proveito para vocês e que vocês interajam com a gente aqui, para a gente poder contribuir um pouquinho, tá bom? É isso aí. A gente que já está há 14 anos no mercado, a gente sabe bem que muitas empresas não têm, assim, de certa maneira, bons olhos em alguns pontos da CIPA, né? Por quê? Porque às vezes já tem um SESMIT, às vezes já tem, né, um técnico de segurança do trabalho que faz ali, às vezes, né, na pontuação na questão da segurança do trabalho. Muitos reclamavam da questão da carga horária dos treinamentos, porque 20 horas para um designado, como assim? Ou até mesmo para aquelas pessoas que
são cipeiros, foi no ano e está sendo no ano seguinte, tem que repetir o treinamento. Então, assim, essa nova norma, ela vem, esse novo texto que entra em vigor em janeiro de 2022, ele vem com novidades em relação a todos esses pontos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos discorrer, né, nos pontos principais. A NR5 nova, esse novo texto, ele traz um anexo, que é a CIPA na área da construção civil. E um item antes desse anexo também traz alguns pontos, né, mais específicos para quem são prestadores de serviços, né? Em canteiros de obra, em outras empresas. Mas a questão do anexo, a gente vai deixar para fazer uma outra live, para falar só sobre isso, por quê? Porque ele remete à NR18. Então não dá para falar só sobre o anexo na NR5 que fala da CIPA da construção civil. A gente tem que entrar no tema da NR18. Então eu e o Rei resolvemos deixar para falar desse pequeno ponto aí, numa próxima live que a gente prepara, divulga aqui para vocês estarem aí presentes. Para vocês que estão aqui com a gente, quero dar... Peraí, Rei, dar boa noite e pedir para vocês, toquem aí no coraçãozinho, toquem no aviãozinho, mande para mais pessoas, que a gente quer compartilhar o nosso conhecimento aqui com muita gente, porque nós estamos batalhando aqui por uma nação segura. Beleza, pessoal? A gente conta aí com vocês, com esse apoio, empenho e engajamento de todos. Muito obrigada. Fala, Rei. Tá. Só compartilhar um pouquinho, né, com essa fala que você comentou, da NR18, que antigamente a questão da CIPA era previsto na NR18, quando falava da indústria da construção, né, que a gente chama de CIPA centralizada. E hoje ela foi migrada para a NR5 e é um anexo hoje da NR5. Então, por isso que você está fazendo esse comentário específico, que antigamente era específica na 18, agora ela migrou para a NR5, mas é assunto aí para outra live, porque você pontuou muito bem, a gente tem que entrar em questões conceituais aí em obras de construção, tá? Sim, beleza. Então vamos lá. Então, ó, o primeiro ponto que eu quero destacar é que tem um sumário agora, antes não tinha. Uma coisa simples, mas é interessante, por quê? Porque traz uma questão estrutural. E isso está muito ligado ao PGR. Quando a gente vê um sumário que vai dizer, porque às vezes, antigamente a gente ia ficar procurando onde estava, né? Agora não. Isso. Você olha aqui no sumário e você vai ver. Isso tem remete muito aí ao planejamento e gerenciamento de riscos, tá? Então, começando, né, após essa questão aí do sumário, eu vou falar aqui para vocês, tem um item que fala assim, que é o item 5.3 das atribuições da CIPA, que agora, ao invés de identificar os perigos, ela tem que acompanhar o processo de identificação dos perigos. Porque isso vai estar sendo feito pelo PGR. Então, é sabido por nós, pelo menos aqui na Valean, a gente tem, né, Rei, o conceito Sim. de que o PGR... Ele vai abranger outras questões que o profissional que vai fazer a avaliação do ambiente, ele tem que estar muito mais preparado. Porque ele tem que ter a capacidade, que já vem aqui, né, o item B também, de perceber, né, os perigos de acidentes ergonômicos e de todas as outras normas. Porque acidente pode acontecer por diversas normas, não é, Rei? Perfeito, perfeito. Antes a NR5 ela remetia ao mapa de riscos, né? Sim. O mapa de riscos ela englobava todos os riscos. E quando a gente falava de risco ocupacional, principalmente baseado na NR9, a gente falava especificamente dos riscos químicos, físicos e biológicos. Então, com a entrada do PGR, né, que você vai ter que fazer esse gerenciamento de todos esses riscos, né, você vai ter que ter um programa e uma forma de gerir todos os riscos possíveis dentro da empresa, dentro de um programa, né? Então, a CIPA hoje ela entende o seguinte, não é que não faz sentido, não vamos usar esse termo, mas ela pode enxergar isso como uma redundância. Às vezes você tem hoje uma ferramenta que você vai utilizar para poder fazer o seu PGR, estruturar o seu PGR, que você vai demonstrar e vai deixar disponível para todos os colaboradores essas informações que vai englobar risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes.
Até porque você vai ter que levar em consideração todas as medidas de controle que são adotadas na empresa, né, e comunicar isso aos seus colaboradores. Então, o que a CIPA está dizendo? Pessoal, se você quiser hoje usar o mapa de riscos, pode usar? Pode, não tem problema nenhum. Você pode continuar usando, pode ir lá mostrar através de bolinhas, né, de tamanhos, de cores, para ficar simbolicamente melhor a interpretação, sem problema nenhum. Mas se você tiver outra ferramenta, né, usando aí, sei lá, smiles hoje, que um está sorrindo, o outro está triste, enfim, para poder informar sobre o perigo e o risco que tem no ambiente de trabalho, essa ferramenta também vai ser aceita, né, pela NR5 como uma forma de divulgação dos riscos existentes no ambiente de trabalho e quais são as suas medidas de controle que são implantadas, né, para você controlar isso aí e fazer com que o risco seja aceitável, tá? Mas não tem problema usar o mapa de risco de novo, não é mais uma obrigação você utilizar, desde que você tenha outra ferramenta que passe a mesma informação. Fechou. Agora a gente entra aqui no item 5.4.1, que ele vai falar sobre a questão do quadro 1. O quadro 1 teve alteração. Quais foram essas alterações, Rei? É significativo, muito significativo. Quando a gente falava do quadro 1 da NR5, né, a gente tinha aí, sei lá, um mega quadro, uma mega estrutura que tinha 3, 4 páginas para você consultar o dimensionamento da CIPA de acordo com o grau de riscos e o grupo, através do KNAI que era estabelecido. Isso, gente, acabou. Tá? Hoje não tem mais a questão do grupo, de classificação do grupo para você poder fazer o dimensionamento da CIPA. Hoje você tem somente um quadrinho lá que vai fazer a informação de acordo com o grau de riscos e o número de colaboradores que aquela empresa tem. Então ela foi um resumo aí considerável, digamos assim, né, da uma mudança significativa aí da norma. Você não precisa agora ficar folheando e procurando. Agora é grau de risco, número de pessoas. Pronto. Eu vou definir qual que é o dimensionamento da minha CIPA, tanto dos eleitos, né, quanto dos suplentes, dos efetivos e dos suplentes. Exato, a gente teve uma simplificação na questão do quadro 1, ficou mais fácil até de identificar. Uhum. Então, o mais importante é o que diz respeito ao Código Nacional da Atividade Econômica da empresa. É a partir daí, consultando a NR4, que a gente identifica o grau de risco. E aí, a gente consulta a NR5 e vê qual é a composição, o dimensionamento da CIPA, se porventura aquela empresa tem obrigatoriamente que fazer. Né? Tá. Sim, nós já vamos falar. Espera um pouquinho aí, Marta. Muito boa noite para você. Muito boa a sua pergunta. Vai entrar aqui na conversa. 5.4.2 fala assim: a CIPA das organizações que operem em regime sazonal. Aí eu pergunto para vocês, em sua opinião, o que é um regime sazonal? Devem ser dimensionadas tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o quadro 1 desta NR. E aí, pessoal, o que você pensa sobre isso? Regime sazonal é quando tem rotatividade nas empresas? Regime sazonal é quando você tem contratos com outras empresas que ele tem prazo determinado? Então, você, de janeiro a dezembro, por exemplo, vou falar de final de ano, onde as lojas aumentam muito seus efetivos. Então, você tem aí de outubro a dezembro uma contratação em massa. Chega janeiro, dispensa todo mundo. E aí, isso é para você uma questão sazonal ou você tem algum outro conceito para compartilhar aqui com a gente? Fala aí, Rei, na nossa concepção. Você já definiu aí o conceito, né, que nós entendemos aqui como atividade sazonal. Aquela que tem uma alta rotatividade, tanto de contratação quanto de demissão. Né? Então, tem alguns segmentos que têm essa característica. Né? Nós temos que avaliar quais são esses segmentos. É diferente de segmentos que você, por motivo, sei lá, de rotatividade natural da sua empresa, não por um ponto específico. A Verônica deu um exemplo muito, muito bom. Para quem tem aí contratação de épocas, né, distintas aí de eventos comemorativos, sei lá, Natal, Páscoa, né, que tem grandes contratações e logo depois tem grandes demissões, então pode ser que se encaixe nesse item aí. E a gente faz uma média do último ano, né, que a gente tem aí
até para a questão de definição de contratação, é levado em consideração também o ano anterior, como foram as vendas, né? Dando exemplo específico aí da Páscoa, por exemplo. Então, você leva em consideração a quantidade prevista de contratação e demissão, pega como base o ano anterior, aí sim você faz o dimensionamento da CIPA, levando em consideração o quadro 1. O quadro 1 agora está bem específico e consegue orientar melhor quanto a isso. E aí, você pega o ano, né, e faz a média, né? Você vai fazer a média por um período de 12 meses, tá bom, gente? Né? Ficou claro aí para vocês? Bom, aí, agora, a gente vai... uma coisa que muita gente pergunta, né? O Cipero continua tendo estabilidade? Essa é uma pergunta que você queria fazer? Continua ou não, Rei? É importante. Continua ainda com a estabilidade, tá? Ainda continua com a estabilidade, né? Do ano de vigência do seu mandato e um ano posterior. Só que tem um item que até conversei anteriormente com o pessoal, que era ter discussão, que aí vai ser assunto para a próxima live, mas eu vou deixar a pergunta aqui no ar, viu, Vê? Tem um item aqui, ó, tô aqui do lado aqui, ó, o item 54121. Tá? Esse item é muito importante, foi incluso agora. Aí os prevencionistas da área aí, interaja com a gente aqui no chat. Se já tiver essa resposta, comunica aqui com a gente, que a gente vai debater um pouquinho, que é bastante interessante. Esse item fala o seguinte, ó. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Por que tem esse item, pessoal? Porque fala o seguinte, ó. Tem estabilidade? Tem. Você não pode ser demitido, né, sem justa causa ou fazer qualquer dispensa arbitrária, certo? Mas, porém, foi incluso esse item, 54121. Tomem nota aí, que é bastante importante. A gente vai conseguir debater bastante. Assunto aí para a próxima live também, mas se alguém quiser interagir, pessoal, coloca aqui no chat. Quando tem contrato de trabalho por prazo determinado, não caracteriza dispensa arbitrária. No seu conceito aí, o que seria o trabalho por prazo determinado? Tem algum exemplo aí que vocês conseguem citar? Se não, discussão aí para a próxima live, viu, Ê? Deixa essa pulguinha aí no ar. E se alguém quiser participar da live aqui, manda aqui um joinha que a gente chama e você dá a resposta aqui no nosso canal, que depois essa live vai ficar gravada aí com a sua participação. É muito bem-vindo. Então, continuando, né, o que a norma aqui, né, a NR5 fala? No item 54131, no caso do atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Então, ou seja, empresas que tenham o SESMIT, ela mesma pode desempenhar essas funções, tá bom? E o microempreendedor individual, ele está dispensado de nomear um representante da CIPA, tá bom? Olha só, a Marta está colocando aí, estagiário. Estagiário. Acho que ela quer dizer se conta na quantidade de pessoas dentro da empresa, né? E aí eu acho que ela está respondendo sobre a questão do prazo determinado, né, Marta? Pode ser isso? Boa leitura do negócio, hein? Mas vamos para frente, bem. Isso é para a próxima live. Vou dar a resposta não, vai ficar muito fácil, deixa tranquilo. Tem um item aqui, que é até dentro do que você está comentando, que é o item 5414, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar, principalmente a gente que trabalha com empresas, principalmente de grau de risco 1, 2, ela fala o seguinte, a nomeação do empregado como representante da NR5 e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização. Isso é interessante porque a CIPA, né, do texto vigente não fala que você tem que formalizar e falar quais são as suas funções, né, digamos assim, qual que é a sua forma de atuação. E isso já é um exercício que a Valean já faz, né, há algum tempo com os nossos clientes. Tá? Então, a CIPA veio agora, né, essa norma veio endossar o que a gente enxerga como o ideal, né, de você comunicar formalmente, através do representante legal da empresa, ao colaborador, que ele é a pessoa que foi escolhida para poder fazer as atribuições, né, de segurança do trabalho dentro da empresa, e também deixar claro qual é a sua forma de atuação, como é que você vai atuar, como, onde... quais são os seus campos de atuação e as suas atribuições. Então, esse é um ponto muito importante que eu achei que a norma ela trouxe agora, né?
que a gente enxerga isso como um ponto positivo, né? Para ter essa comunicação e estreitar esse relacionamento entre empregador e empregado para saber qual que é a forma de atuação de cada um. Isso é importantíssimo, eu gostei bastante desse item aí. Maravilha, Rei. Agora a gente vai partir para o item que é sobre o processo eleitoral, que é o 5.5. Aqui, o que a gente quer explicar para vocês, né? No item 5.5.4, diz sobre, havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos. E a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente. E aí, se no dia subsequente continuar as votações e ainda não atingir aquele 1/3, né, que precisa ter de votação, então vai para o terceiro dia de votação. No terceiro dia, se não atingir, aí vai ser a quantidade que atingiu, é a que vai ser válida para constituir e finalizar o processo eleitoral, para constituir a CIPA. Alguma dúvida em relação a esse ponto? Você quer complementar ou é isso mesmo? Ah, eu quero ver, porque essa aí foi uma mudança significativa também, tá? Apesar assim, de todo o meu histórico profissional, eu nunca vi, tá? Às vezes os amigos prevencionistas podem compartilhar aqui com a gente, mas eu nunca vi uma eleição que foi menos de 50%, tá? Mas o que a norma falava anteriormente? A norma falava que você tem que fazer 50% mais um, tá? Se você não atingisse esse número, você tinha que programar 10 dias, fazer uma nova eleição, tudo de novo, tudo do zero, esperar todo mundo votar novamente para você conseguir atingir 50% mais um. Não conseguiu? E esse processo ia se repetindo. Então, eu achei bastante significativa essa mudança e faz todo sentido, né? Porque você faz o seu processo eleitoral. Se você não conseguiu atingir aquele número esperado, opa, vai no dia posterior. Eu preciso repetir, pegar as mesmas pessoas que já votaram para votar de novo? Não, eles já fizeram a parte deles. Então vamos pegar as outras pessoas que não votaram e vamos fazer de novo. Não consegui atingir meu número? Vamos de novo, 3 dias consecutivos. Não consegui atingir? Beleza, mantenha o que está. Porque entende-se que, por que não está conseguindo esse objetivo? Né? Então, às vezes os colaboradores não estão engajados aí, não entenderam a real importância que é uma CIPA dentro do estabelecimento e não vai ser, né? Não sei como aí a norma entendeu que você pode fazer essa interação durante esses 3 dias para conseguir atingir aí o resultado de formar a sua CIPA aí através do processo eleitoral. Uma mudança muito significativa. É importante, pessoal, vocês saberem que não é para jogar fora o que o pessoal votou no primeiro e segundo dia, tá? Por quê? Porque isso vai compor a votação. Só que quem já votou também não é para votar de novo, né? Então não é porque vai estar, de repente, tendo 3 dias de votação que a pessoa vai lá e faz de novo. Isso também não é o caso. Tem que ser uma votação só por pessoa e a somatória das votações do primeiro, segundo e terceiro dia é que farão, de fato, a composição da CIPA. Tá bom? Perfeito, perfeito. Não vai ter dupla votação, tá, pessoal? Fique claro. Pessoa que votou no primeiro dia não vai votar no segundo nem no terceiro. Ele já votou uma vez e acabou, tá? Ô, Rei, pra mim tá tão claro aqui, você tá conseguindo ler aí? Eu não, mas eu tô vendo que o Marlene Júlio, é isso? Ele colocou assim, eu quero uma consultoria sobre a PGR, né? Se vai ter treinamentos iguais, necessários. Nossa, tá tão escuro aqui. Até a gente, eu vou te pedir, deixa eu ver aqui, Júlio, para que você mande pra gente aqui um direct e aí depois até amanhã a gente dá uma conversada aí pra gente poder te ajudar aí na sua solicitação, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui, né? Ó, a Marta tá falando aqui, né? Como é que se tem um controle disso? Dessa questão da votação. Depois, quando você abrir, né? Apesar que não tem, né? Não, mas tem. Porque, ô Rei, mas não é secreto o voto? Mas só que assim, como é que funciona um processo eleitoral da CIPA, pessoal? Na prática, você tem que imprimir uma lista com todos os funcionários da empresa, tá?
esses funcionários da empresa, você vai ter que ter um campo para assinatura, porque a cédula ela tem que ser uma cédula específica. A quantidade de cédula tem que ser igual à quantidade de funcionários que tem na lista. Por quê? Você vai monitorando isso aí. É lógico que a votação é secreta. Você faz, tem um local que você vai receber a pessoa que vai votar. A pessoa que vai votar assina que está recebendo uma cédula, vai em outro local, que é igual a eleição antigamente, quando usava lá a cédulazinha de papel. Faz a votação, né, de acordo com o que ele quer, ou com o representante, ou nulo, ou enfim, não vota, ou ele tem a opção, e coloca essa cédula na urna. Aí sim você tem o controle de quantas pessoas realizaram a votação. Então, se você tem lá, sei lá, 100 pessoas e votaram 51, opa, legal, já está atendendo o mínimo de 50% mais um. Quando eu vou checar, isso é importantíssimo a gente falar, que é na prática, né? Quando a gente faz o processo eleitoral na prática. Na hora de apuração dos votos, nós até vamos chegar nesse item, eu acho que se a gente for falar sobre, você vai ter que ter representantes da comissão eleitoral que já foi definida, né, pelo presidente, entre os membros, ou pela organização. Aí você vai fazer um cheque. Na apuração, você vai fazendo a votação, a somatória, e depois você vai fazendo a conferência. Sei lá, foram 51 pessoas, tem 51 cédulas marcadas. Né? Então, opa, tá certinho, é isso mesmo. A quantidade que sobrou é compatível com a quantidade que sobrou, que ficou de gente sem assinar? Também é. Legal, o processo eleitoral está encerrado, você faz a votação, você faz o encerramento na ata falando quantas cédulas foram usadas, quantas foram sobradas, quantos foram votos nulos, quantos foram votos brancos. Enfim, você faz todo um processo mesmo. Para quê? Se for fazer alguma auditoria, você tem como comprovar. Né? Quando eu fazia processo eleitoral nas empresas que eu trabalhei, na cédula tinha a minha assinatura no verso e o meu carimbo. Então, se alguém quisesse forjar uma cédula, não tinha como, porque o controle era meu. Então, eu fazia todo esse cheque, é lógico que eu fazia junto com as pessoas da comissão eleitoral. Pô, todo mundo está de acordo, todo mundo viu, assina a ata. Aí, se eu colocar a minha ata, assinava a ata e todos estavam de acordo com o que foi debatido ali na reunião de apuração, né? Obedecendo, lógico, os prazos que são estabelecidos na norma. É importante falar um pouquinho desse processo na prática, né? Como Sim. É que é feito esse controle, é bastante importante. Exatamente. Muito bom, Rei. Muito obrigada aí pela contribuição. Imagina. Bom, agora a gente vai partir para o item 5.6 sobre funcionamento. Já está dizendo o seguinte, que a critério da CIPA, nas microempresas, que são as MEs, e empresas de pequeno porte, que são as PPPs, grau de riscos 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. Antes era? Anual e mensal. Mensal, né? Mensal. Todo mês tinha que ter reunião da CIPA com ata, tudo bonitinho, né? Então agora, para grau de risco 1 e 2, pode ser feita bimestral. E tem mais. Você pode fazer essa reunião preferencialmente de forma presencial, mas ela pode ser também de forma remota, né? Então não é que você vai fazer 6 reuniões no ano de forma remota. Você tem que mesclar, né? Mas você pode sim, é preferencialmente presencial, né? Mas caso precise, você vai fazer ela aí de forma remota. E o que é interessante? Precisa ter secretário, Rei? Não mais. Antigamente a norma falava que a gente, dentre os membros da CIPA, tinha que definir um secretário, né? Para poder fazer edição da ata, de auxiliar nas reuniões. A norma que vai entrar em vigência, ela fala que o secretário pode ser escolhido dentre os membros lá da reunião da CIPA para poder fazer a edição da ata, tudo certinho. Né? E, lógico, essas atas elas podem ser disponibilizadas por meio eletrônico. Antigamente a gente ia lá, imprimia, ou então tirava xerox, né? Tirava uma cópia e entregava para todos os membros, e hoje pode ser disponibilizado por meio eletrônico também. O que a tecnologia e com essa questão da possibilidade de acesso remoto aí, né, de reuniões remotas, hoje já está possibilitando você fazer essa entrega por meio eletrônico aí para todos. Pessoal, hoje aqui na Valian, a gente iniciou a estruturação do nosso planejamento estratégico. E ficou claro porque nós fizemos uma revisitação na nossa razão de existir.
E é importante que vocês saibam que a gente existe para proteger vidas e patrimônios. Esse é o propósito maior, gerando consciência, né, coletiva na prevenção de acidentes. Então é muito importante que a gente encare as questões das mudanças das normas olhando sempre nessa ótica. O que ela traz não é que facilitou ou que complicou, mas o quanto esse novo texto faz a diferença na proteção da vida e do patrimônio. E eu sei que se você está aqui com a gente, você também é uma pessoa de propósito, que quer fazer a diferença naquilo que você atua como prevencionista. Então eu vou te pedir, toca aí no coraçãozinho, coloca no aviãozinho, convida as pessoas do seu canal que estão abertos aí, que estão online, porque a gente quer que o nosso canal seja conhecido, que as pessoas estejam interagindo com a gente, porque a gente quer trocar muito conteúdo com vocês aqui, tá? Então eu peço para vocês, nos ajudem aí nessa divulgação, tá bom? Perfeito. O que a Marta tá falando aí, Rei? A Marta perguntou aqui, ó, ainda continua o quadro para saber, através do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, o grau de risco, quais são as empresas que necessita? Sim, Marta, ainda precisa, tá? Para você fazer a definição hoje dos membros da CIPA, você leva em consideração sim o CNAE, né, que vai de acordo com a atividade que a empresa desempenha. A única coisa que mudou é que não tem mais os grupos, né? Que antes tinha os grupos, que através de letras, que tem uma referência com o KNAI da NR4, tá? Se você for lá no KNAI da NR4, você vai ver que tem lá por ordem alfabética os grupos. Hoje só ela não tem essa redundância, digamos assim, na NR5. Então, na NR5 hoje ela tem um quadrinho, é somente um quadro que estabelece de acordo com o KNAI qual que é a quantidade de membros através do número de funcionários. Não sei se dá para vocês verem, né? Aqui está falando que antes eram muitas folhas aí que estabelecia de acordo com 4, 5 o grupo. folhas antes. Isso, hoje não. Hoje foi resumido somente uma folha para você poder definir aí qual que é a quantidade de membros aí para fazer o processo eleitoral da sua CIPA, tá? Maravilha. Então, ficou mais fácil, tá? Para falar a verdade, né? Porque agora é só sabendo o grau de risco principal, viu, pessoal? Não é para usar grau de risco secundário para KNAI secundário para estabelecer a CIPA. É o KNAI principal, tá bom? Que isso vem onde? Vem no cartão de CNPJ. Aonde que eu pesquiso isso? É só você entrar na internet, consulta de CNPJ, vai te levar para o site da Receita Federal e lá você vai conseguir ver, porque é informação pública. Uma vez que tem um CNPJ aberto, qualquer pessoa pode olhar e entender qual é o grau de risco dessa empresa, tá? Isso aqui na Valian, a gente faz um diagnóstico para o cliente quando ele nos consulta de forma gratuita. Então a gente já analisa para ele quais são as normas que ele precisa cumprir e a gente faz isso a partir do quê? Do KNAI, da quantidade de funcionários e de algumas perguntinhas a mais que a gente pede aí para o cliente estar respondendo para nós, né? Para a gente poder entender de forma ainda sucinta, né, o ambiente dele, tá bom? Dá boa noite aqui para o Enes, é isso? Enes Pereira. Opa, é parente do meu pai, meu parente, Pereira. Seja bem-vindo. Christian, muito boa noite para vocês. Estamos falando aqui da nova NR5. Já estamos aqui no item 5.6.7.1, tá? E fala o quê? Caso não existam mais suplentes durante os primeiros 6 meses do mandato, a organização deve realizar eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação de no mínimo 1/3 dos trabalhadores. Ou seja, 6 meses, suplentes arrumaram outros empregos, foram embora da empresa, ficou sem essa vaga, essa pessoa, né? 6 meses sem ela, mesmo que a CIPA vai só vencer daqui 1 ano, precisa fazer uma votação extraordinária. Certo, Rei? Certo. E é importante ressaltar também que um item que antevém esse aí, ele cita muito sobre a questão da perca de mandato, né? Quando a pessoa perde o mandato. O membro titular da CIPA, ele perde o mandato quando ele falta a 4 reuniões ordinárias sem justificativa.
Tá? Isso é muito importante. Se eu tive, sei lá, se em consenso foi alinhado que a reunião da CIPA ocorrerá tal dia e tal horário. Beleza, fizemos aí tudo certinho. Mas aconteceu algum imprevisto, eu tive que sair, sei lá, uma questão de saúde. Eu tenho justificativa, pessoal. Essa justificativa deve ser mencionada na ata de reunião. Porque aquele membro ele não está presente devido a uma justificativa, né? Um evento justificável. Agora, falta por nenhuma justificativa, quando você tem 4, automaticamente você perderá o mandato como membro da CIPA, logo também perderá toda a sua estabilidade, digamos assim, né, do mandato durante o período que você vai estar com o mandato vigente e um ano posterior. Tá? Aí o que falar? Pô, fez essas por N motivos, não tem hoje a quantidade de suplentes para suprir a quantidade mínima aí de colaboradores, de membros, deve ser feita aí uma nova eleição, mas aí a probabilidade a necessidade, quer dizer, de 50% mais um, ele não é mais necessário, então é somente 1/3 dos colaboradores para poder fazer essa nova eleição aí. Legal, e eu quero perguntar para vocês que estão aqui com a gente, agradecendo, né, a sua participação, se você já foi membro de CIPA e se na empresa que você atua hoje, se tem CIPA constituída. Responde aí pra gente um joinha se tiver. E se não tiver, coloca não tem e não participo. Vamos lá. Agora a gente vai partir para o item de treinamentos. Muitos esperavam uma mudança nessa questão, especialmente na carga horária. Mas antes de falar da carga horária, nós temos uma mudança significativa no conteúdo programático. Antigamente era obrigatório falar sobre as questões da AIDS. Não é mais. Não significa que não seja um tema importante, um tema de conscientização que a gente tem que colocar. Você pode colocar, mas não é mais obrigatório, tá? Os tempos são outros. Hoje eu acho que era capaz que colocasse obrigatório aqui falar do Covid, né, Rei? Porque se a gente for fazer um comparativo em relação à questão da saúde, o problema hoje é outro, né? Embora a AIDS ainda continua sendo uma realidade, que precisa ter muito cuidado, né? Mas a questão do Covid. Mas, enfim, qual foi o item que entrou, né? O item F, que fala noções sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho. Então, pessoal, fica a dica. Semana Interna da Prevenção de Acidentes. Fazer temas voltados a esse tipo de assunto, porque é novidade. A partir do ano que vem é um tema novo, então vale a pena trazer palestras com pessoas que foram incluídas nas empresas, como elas se sentem, o que elas podem compartilhar de experiências, né? Olha, aqui na Valian a gente teve uma experiência recentemente, no dia 25 de setembro, nós inauguramos o nosso centro de treinamentos, onde a gente tem uma plataforma em altura, um espaço confinado aqui, preparado para fazer a prática, né? E nesse dia da inauguração nós trouxemos o Luiz Boldaquian, que é um cadeirante, é uma pessoa que vive da venda dos seus livros, de suas palestras, que traz toda uma história, né? Porque ele tem um projeto chamado Aprendendo a Viver. Fica a dica aí para vocês conhecerem, né? O Luiz também. E é uma forma, de certa maneira, de inclusão, né? Porque ele não está trabalhando aqui conosco, mas ele faz parte da nossa empresa. Todos os nossos colaboradores que conhecem o Luiz sabem o quanto a gente trabalha para trazer ele em palestras, para levá-lo, né, em clientes, justamente para incluí-lo. Por quê? Porque na casa dele é ele mais 2 pessoas cadeirantes. É a mãe, o irmão e ele. Então, assim, se a gente não estender a mão, como é que faz, né? Boa noite, Oliveira! Seja bem-vindo! É importante falar também o quanto o Luiz muda a vida das pessoas, né? Gente, não percam, se permitam a conhecer a história do Luiz Boldaquian. Procura aí no Instagram, Aprendendo a Viver, que é uma história bastante interessante. Deixa eu dar boa noite aqui também pro pessoal que chegou aí. Tem um pessoal aqui que é da minha rede de contatos aí. A Priscila, o Pio, o Júnior, o Leozão, colega meu de faculdade. Grande abraço para vocês. Itamar, muito obrigado por participar. Um grande abraço para vocês aí, tá? A Marcela também acabou de entrar. Seja bem-vinda, Marcela.
Hoje nós estamos falando da NR5 e as principais mudanças que vai ser aí no início do ano, a partir do dia 3 de janeiro, tá? Todos os impactos que vão trazer a NR5 para todos os empreendedores, tá? Muito bom. Oi, Marcela. Eu vou falar para vocês, eu já vou preparar a minha palestra sobre esse tema, porque agora eu descobri uma nova aptidão, ser palestrante. Aí já tem aí alguns amigos me convidando, e eu já fui na construtora Passarelli, eu já fui em várias outras empresas aí fazer palestras, e é muito legal, porque a gente tem o propósito de levantar uma nação segura, né? A gente tem o propósito de ativar as consciências, e a melhor forma é quando a gente compartilha a nossa história, a nossa experiência, e isso a gente vai fazendo crescer uns aos outros, né? Mas vamos lá, olha, agora a gente vai entrar no item da carga horária. Olá, fala, Perdão, deixa eu só voltar no item que a Marta perguntou, eu fiquei aqui de responder, acabei esquecendo. Ela perguntou se tem motivos para mandar as pessoas embora, né, da CIPA. Eu vou falar o que o item da norma fala, lógico que aí tem questão jurídica também que tem que ser observada. O item 5.4.12 do novo texto fala que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o seu mandato, que é aquela questão da estabilidade. Então, logo, se não tem dispensa por justa causa, logo, juridicamente falando aqui, né, como um leigo, não é necessário. Mas é lógico que toda vez quando for tomar uma decisão, é proibido mandar o cara embora? Não, não é, né? Mas vai ter aí uma questão aí que vocês vão ter que levar em consideração, né? Que serão os pagamentos devidos aí durante o período aí de vigência do contrato dele, do mandato, desde o processo eleitoral até 1 ano após o fim desse processo. Mas a dica é: envolva sempre o setor jurídico, pessoal, quando for tomar alguma decisão nesse sentido, tá? Eu estou tentando ler aqui, eu não sei por que para mim está tão claro. Eu vou ler, você quer que eu leia? O Júnior Silva colocou. Eu vou falar um pouco da CIPA. Os jovens que não trabalham em uma empresa, nós da CIPA somos cobrados o tempo todo pelo técnico de segurança. Show de bola, é isso aí. A CIPA está aí para agregar, né, ao SESMIT, a área de segurança do trabalho, sobre as questões de segurança com os colaboradores. Esse é o principal papel da CIPA, né? É agregar as questões de segurança do trabalho em conjunto com o SESMIT. O SESMIT que é formado por técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, onde é necessário, né? E esse é o principal papel da CIPA, e a gente fica muito contente que vocês tenham essa consciência, que esse é o nosso propósito, né? Ativar a consciência por uma nação segura. Sim, exatamente. E vamos lá, Rei, se tiver mais comentário aí, você pode me cortar e falar. Mas falando da carga horária, gente, porque sobre treinamentos, eu sou apaixonada por treinamentos, vocês já acabaram de saber que eu quero me aventurar aí como palestrante, porque quando a gente entra numa sala de aula para fazer um treinamento, a gente tem uma capacidade de ativação de consciência gigantesca. Então, é certo também que às vezes a pessoa quer ser motivada dentro da sala, ela quer ser ativada. E às vezes é o mesmo tema, não é dada a devida importância, existe uma desmotivação porque é muito tempo e o assunto acaba sendo moroso. Então agora, a partir aqui do item 5.7.3, é explicado como vai ser feito a partir de agora a carga horária. E vai mudar. E mudou de uma forma, na minha opinião, muito boa. Inclusive, a gente está mudando aqui o nosso formato do EAD justamente para cumprir essa nova carga horária. E como é que funciona? Está dizendo assim, olha, o treinamento, primeiro começa com um ponto que fala que o treinamento feito há menos de 2 anos contados da conclusão do curso pode ser aproveitado na mesma organização. Então a gente sabe que o cipeiro ele pode ser reeleito. Fala, Rei. Repete, eu acho que para mim deu uma falha, não sei se o pessoal de casa também falhou um pouquinho aí no seu áudio. Se você puder repetir, por favor. Repito sim. Quando o cipeiro ele pode ser reeleito. Então, ele já fez o curso da CIPA no ano passado. E esse ano ele foi reeleito.
esse mesmo curso pode ser usado pela mesma organização para esse cipeiro, tá bom, gente? Então ele não precisa fazer de novo. Então vai ter, um cipeiro novo, aí ele tem que fazer, mas é uma pessoa que está sendo reeleito, o time todo foi reeleito, né? A CIP inteira foi reeleita, precisa fazer o treinamento de novo? Não, porque já está dentro da carga horária. Então aliás, do prazo, né? Vai ter empresa que vai fazer a cada 2 anos, né? Que vai obrigatoriamente ter que trocar a CIPA. E vai ter aquelas empresas que vai continuar fazendo todos os anos e não para todo mundo. Porque pode ser que ou outra pessoa se reeleja e aí ela não precisa fazer, mas quem é um novo eleito precisa fazer. E aí sobre a carga horária, né? O treinamento deve ter 8 horas para estabelecimentos do grau de risco 1, 12 para grau de risco 2, 16 para grau de risco 3 e continua sendo 20 para grau de risco 4, tá? Então, assim, só muda o certificado, a Marta está colocando, o certificado completamente tem que ser reestruturado. Por quê? Conteúdo programático mudou, carga horária mudou e ele tem que respeitar isso. Então, quando você estiver vendendo um treinamento de CIPA, tem que estar claro na sua proposta que aquela empresa é de grau de risco 1, por exemplo, e que ela vai fazer o treinamento da carga horária de 8. E, portanto, o certificado dela respeita esses critérios. Vê, eu também acho que a Marta também pode estar relacionando aquela questão de reaproveitamento do conteúdo, né? Quando você faz há menos de 1 ano. Sim, Marta, tem que ser citado no certificado que está sendo reaproveitado. A NR1, ela estabelece, eu não me recordo o item agora de cabeça, que quando você faz, eu vou usar a palavra aqui, equivalência, né, desses conteúdos, isso deve ser citado no certificado também, tá? Covalidação, se eu não me engano, é a palavra correta, não me lembro. Ah, legal. E tem um detalhe também, pessoal. Poxa, mas 12 horas de treinamento para grau de risco 2, eu posso fazer todo esse treinamento ensino à distância ou online? Como que é, Verônica? O que eu posso fazer? Bom, nós temos que ter, ele fala assim, até vou ler o texto que fica legal para vocês compreenderem, né? A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas diárias. Isso não mudou, é a mesma coisa. Para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento. Mínima, gente. 4 horas para estabelecimentos de grau de risco 2. Lembra que grau de risco 2, o treinamento são 12 horas. 12 horas. Então, portanto, você pode fazer 8 horas no EAD ou no online. Online é como nós estamos aqui. Nós estamos na telinha, ao vivo, olhando... Né, eu olhando o olho do rei, né? Mas trocando ideia. Se tivesse numa sala do Zoom lá, ia estar um olhando o outro ali. É a mesma coisa que é a mesma coisa que é ao vivo, só não é presencial ali, né? De você estar ali vendo a pessoa, né, na sua frente. Então, essas 4 horas presenciais é muito importante saber o que falar. Que conteúdo programático eu vou colocar nessas 4 horas? Porque, olha, se a CIPA tem o propósito de se antecipar para prevenir o acidente, né? Então é aquela que está de olho, né? Tem ali as atribuições. Então é importante que essas pessoas conheçam o ambiente onde elas trabalham, né? Então daí a importância de ter essas 4 horas presenciais. Então, o instrutor que você mandar lá fazer o treinamento, ou se você é um instrutor e você está indo fazer uma parte prática, o mínimo é entrar no site da empresa, entender qual é o KNAI dela, o que ela faz, para você chegar lá e você saber levar o esquema andragógico de ensino. Porque não adianta você ir lá com a teoria, porque já é presencial, porque é prática. Você tem que levar um conteúdo prático, você tem que trazer o pessoal para as experiências. Por quê? Quem já ouviu falar que membros de CIPA salvou uma situação, evitou uma situação? Eu tô doida atrás de uma história dessas. Se você tem uma história para contar, eu te convido para vir aqui no nosso canal do YouTube contar essa história para a gente.
Por quê? Porque as pessoas precisam dar valor ao que realmente importa. E quando a gente previne, é muito importante, e é o papel da CIPA. Então, para grau de risco 3 e 4, a parte presencial são 8 horas. Tá bom, gente? Então, aqui fica claro a questão da carga horária. E os estabelecimentos de grau de risco 1 e do representante nomeado na NR5 pode ser integralmente realizado na modalidade de ensino à distância, que é aqueles lá de 8 horas, tá, gente? Esse aí, 100%, pode ser feito no ensino à distância. Portanto, né, se você já tinha um EAD pronto, pode refazer. Igual é o que está acontecendo aqui na Valean. Não dá mais para você deixar lá o treinamento de 8 horas, né, de 20 horas para essas empresas de grau de risco 1 que precisa ser 8. Então, é hora de fazer uma força-tarefa e a gente mudar os conteúdos, porque inclusive o conteúdo programático mudou. Então, dá para aproveitar o curso que já existe? Algumas partes. Mas é melhor fazer coisa nova, certo? Beleza, Rei? Beleza, pessoal? Beleza. Alguém comentou aí, Rei? Você tá lendo? Tá comentando, eu tô lendo aqui. O Júnior comentou aqui sobre a importância também da brigada de emergência, né, para atuar junto à segurança do trabalho nas questões para auxiliar o SESC, perfeito. Eu acho que quanto mais pessoas para formar a consciência, ativar a consciência, melhor. Quanto mais falar de segurança, melhor, porque isso se torna cultura, né? E cultura é questão de valor, certo? E o Alexandre, grande abraço, Lê, grande amigo meu, trabalhei junto com ele, tive o prazer. Ele fez uma pergunta aqui, ó, Rei, por que as pessoas entram na CIPA mais por estabilidade e não a saúde e segurança dos demais colaboradores? Nossa discussão de hoje, né, Vê? Não, eu tenho que ser Verônica autêntica mesmo. Lamentavelmente. Né? Porque assim, a vida é para ser vivida intensamente. A pessoa que quer estabilidade está com preguiça de viver. Ela não quer fazer por onde. Então ela quer se colocar num cabide. Gente, nós temos sangue que corre nas veias. Não dá para viver dessa forma. Então, se você entrou na CIPA, seja um cipeiro de primeira. Faça diferença, isso representa a tua vida. Infelizmente, o povo quer sossego, né? Alguns, não vamos generalizar também. Não, né? Isso que eu ia comentar, não vamos generalizar porque tem. E sabe, então assim, eu não compartilho disso. O Rei sabe bem, eu sou uma pessoa muito rígida nesses aspectos, porque eu acordo todo dia agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade, não importa se tá fácil, se tá difícil, eu vou para cima, né? Porque eu quero ir embora dessa terra e o pessoal fala assim, olha o que a Valean fez, olha o que a Verônica deixou, né? Eu quero deixar minha marca aqui nessa terra. Então, assim, não dá para ter estabilidade. Estabilidade te estagna, entendeu? O negócio é ir para cima. A gente até no meio prevencionista, a gente conversa, fala, caramba, eu pensei que ia sair esse item aí da NR5 justamente para falar, pô, vamos fazer pelo propósito. A ideia da NR5, da CIPA, gente, é uma comissão interna para prevenir acidentes. Esse é o principal foco. A estabilidade, eu acho que é formas, lógico que eu acho que isso vai ser, naturalmente vai ser eliminado, tá? Daqui para as próximas revisões, porque até a cultura das pessoas vai mudando. E não, como a Verônica falou... Não, mas peraí, deixa eu só corrigir uma frasezinha aí. Não é que eu acho ruim ter estabilidade, isso não é um problema, porque seria um reconhecimento de um bom trabalho. Não é esse o problema, não é ter estabilidade. O problema é a pessoa não fazer nada e ter a estabilidade. Esse é o problema. Porque assim, igual eu te falei, eu, graças a Deus, em todas as empresas que eu trabalhei, até a gente até conversou sobre isso, a CIPA era muito atuante. Inclusive o Alexandre aí, que é meu amigo, ele era muito atuante também na questão da CIPA, e isso faz todo o sentido e faz toda a diferença dentro de uma organização. A partir do momento que você tem colaborador que tem junto com você aquela gana de falar, pô, vamos mudar a consciência das pessoas, vamos fazer a segurança por propósito, é muito gostoso. Ainda mais quando você tem mais braços, né? Porque quando o SESMIT é sozinho, isso tem uma dificuldade. Quando você tem um colaborador que está lá só por estar, só para garantir a estabilidade de emprego, é que você fala, o cara que pensa aqui, ó, o cara não está pensando no bem como um todo. Né? E aí, Rei, entra, nós todos que estamos aqui nessa live, e você que vai ver depois e está ouvindo o que eu estou falando aqui,
entra a nossa questão como prevencionista, de ativar a consciência, de despertar essa pessoa. Não significa que essa pessoa seja ruim, não é. Ela foi educada dessa maneira desde que nasceu. Ela aprendeu que era assim, que é desse jeito que ganha a vida. Só que a gente tem que ensinar as pessoas a fazer da vida um espetáculo, não de ganhar, né? Porque nós temos que viver intensamente. Então, é diferente. Então, essa ativação é nossa responsabilidade. Despertar a consciência da pessoa para algo novo, para uma forma de vida diferente, sabe? De assumir os próprios resultados. Porque a responsabilidade é da pessoa. Né? Não é se ela nenhuma janela, nenhuma porta se fecha se uma janela não abre. Então, quando a pessoa age muito nessa questão, é mais porque ela tem medo. Ela tem medo do desconhecido, ela tem medo de faltar. Mas quem é para frente, quem se projeta, quem está vivendo o dia intensamente, não passa por isso. Por quê? Porque qualquer dificuldade, na verdade, é uma mola propulsora para fazer melhor depois. É assim que eu vejo, né, gente? Então, porque é muito mais que lei. É muito mais. A gente está falando aqui de proteção de vidas, né? Então, tem que começar aqui, ó, na cabeça, né? Na forma de pensar. E já estamos chegando para o final aqui em relação à norma, porque nós falamos que nós não vamos entrar no assunto aqui do anexo, tá? Então, a gente chegou aqui ó, no item 5745, que fala que o integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento de CIPA. Perfeito. Beleza? Antigamente, só para ressaltar, mesmo que não é proibido, tá, pessoal? Se você tem aí o profissional de técnico de segurança, engenheiro de segurança, quiser participar da CIPA, não é permitido, não é proibido. Né? Que ele é um colaborador, né? Se ele for um colaborador seletista, ele pode fazer parte, sim, do processo lá, né, de votação e, se eleito, pode ser membro da CIPA, sim. Inclusive, já vi casos nesse sentido. O que antes acontecia? Mesmo que ele sendo membro do SESMIT, ele tinha que ir lá e participar do treinamento da NR5 durante as 20 horas. Então, a norma hoje fala, se a pessoa ele é integrante, né, do SESMIT, ele não mais necessita fazer o treinamento de NR5. Por quê? Porque ele já tem proficiência, ele já tem esse conteúdo internalizado, digamos assim, porque são os princípios de atuação do SESMIT, o que é abordado principalmente no treinamento da NR5. Então, ele já tem uma capacitação técnica, mínima capacitação técnica, para poder colocar em prática aí tudo que é de responsabilidade como membro da CIPA. Então, por esse motivo que isso justifica agora a não necessidade do membro do SESMIT participar desse treinamento, tá bom? Agora a gente entra aqui no item 5.8, que fala sobre CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços. E o que a gente quer destacar aqui para vocês, pessoal? A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria no caso de prestação de serviço a terceiros com até 180 dias de duração. Então, ou seja, você vai prestar serviço 6 meses numa empresa, você não tem necessidade de constituir CIPA, mesmo que, entre aspas, aí estivesse obrigado pela questão do quadro, o quadro 1, tá bom? Certo, Rei? Certo. Aí tem algumas particularidades que vai entrar depois na CIPA centralizada, que é no ramo de construção civil. Né? Então tem bastante particularidades, por isso que nós falamos no início da nossa live que vai ser assunto para outra live, né? Que tem bastante item a ser discutido e tem relação também com a NR18. Tá? Exatamente. Então, pessoal, esses eram os pontos, pelo menos os que eu anotei aqui, Reis. Se tiver mais algum que também você pontuou aí, né? Mas esses foram, né, as principais mudanças, né, que a NR5 está trazendo aí pra gente, né? E aí eu queria saber, alguém tem alguma pergunta? Olha, a Marta colocou aqui nem o designado. De novo, Marta, vai ter algumas características do segmento, tá? Se for uma prestação de serviço que se não for da indústria da construção, ele tem que ter o designado, né? Porque ele foi delegado durante os 180 dias, mas ele tem outra atribuição em outro local, por exemplo, né, que ele presta serviço, então sim tem que ser designado o CIPA, o membro daquela empresa específica. Mas quando a gente entra na particularidade da indústria da construção, que é no grupo F lá do KINAI, aí tem muitas particularidades, muita mesmo.
Aí vai ser assunto para a próxima live aí, tá bom? Legal, gente. Eu quero agradecer a vocês por terem estado aqui com a gente, ouvido, né, compartilhado, vocês interagiram, comentaram. E isso é muito bom, a gente fica muito feliz de poder fazer essa troca. Manda direct de temas que vocês gostariam, né, que fosse falado. A Marta está colocando até aqui, né, do que eu citei, mas isso é para prestadores de serviço, né? Até nas frentes de obra, você pode ter um representante representando mais de uma frente, mas isso vai ser um tema para um outro momento. Agora, o designado continua sendo obrigatório, tá? Né? Enfim. Então, pessoal, muito obrigado. Olha, amanhã, nesse mesmo horário, às 8h30, nós temos aqui a prosa de síndico. Nós vamos ter um convidado especialista que já escreveu um livro e está bombando aí para os condomínios. Então, se você mora em condomínio, se você é síndico profissional ou conhece um síndico profissional, ou você quer entrar nesse ramo, o seu lugar é aqui no Prosa de Síndico, que a gente vai poder te ajudar. A gente está trazendo aí vários conteúdos para te ensinar a ser melhor, porque afinal de contas, o Brasil, né, mas principalmente São Paulo, mais de 50% da população já mora no vertical, né? Então é muito importante a gente aprender como conviver, o que fazer, o que eu posso, o que eu não posso, né? E é isso aí, pessoal. Alguma pergunta? Rei, quer fazer alguma consideração final aí, por favor? Não, eu vou só agradecer a participação de todos, agradecer a presença do Wesley, do Farley, meus amigos aí também, da minha rede de contato, sejam bem-vindos. Se inscrevam aqui no canal da Valian, que tem bastante conteúdo aqui constantemente. Toda segunda-feira a gente traz uma live aqui com algum conteúdo diferente, tá? Na terça também. E como a Verônica falou, se você tem curiosidade de algum assunto, pessoal, chama a gente no chat, manda aí pra gente aí uma indicação de tema que a gente vem debater aqui, vem trazendo aí o que a gente tem de experiência para poder compartilhar ainda mais com vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela participação. E se vocês gostaram desse ponto aí, nós tivemos atualizações, né, e vai vir para janeiro, a NR 7... 17. 5, 17, 18. E aí, então, a gente tem muito assunto para falar aqui, tá, pessoal? Então, fica aí nossos agradecimentos por vocês terem estado aqui conosco todo esse tempo, né? E agradecemos o seu engajamento, a sua divulgação aí do nosso canal para suas redes de contato. Muito obrigado, fiquem com Deus. Façam uma excepcional semana e até amanhã! Até amanhã, obrigado, tchau, tchau.